Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Jesus, possa inundar seus corações e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 4 de dezembro, a lição 10, ela tem como título Paulo no Areópago. E a lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 18 até 21. E aqui o que nós vemos nesse texto de Paulo, as maneiras diferentes, né, que os pagãos que estavam naquela grande praça, né, onde Paulo estava discursando e pregando, como eles reagiram, né, ao sermão. E Paulo, nesse momento, nesse discurso, ele desfaz da ideia que nós temos um Deus limitado. Ou seja, as imagens, né, que os atenienses se utilizavam assim para adorar, né, eram várias imagens, e que era muito comum assim na Grécia, principalmente em Atenas, na época. O apóstolo ele se utiliza, né, o próprio contexto cultural e intelectual de Atenas para que ele pudesse se relacionar, se comunicar com eles. E ele vai para aquelas praças, né, pregar o evangelho. E ele fala justamente daquelas imagens e divindades que os atenienses serviam. E eis que uma das imagens embaixo estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E Paulo, com sabedoria, ele aproveita o que estava escrito naquela imagem, ao Deus desconhecido, e ele menciona para aqueles atenienses que era justamente a este Deus que ele servia. E isto despertou um interesse de filósofos, né, que sempre se reuniam naquela praça, que o convidaram, e aí a partir daquele momento eles convidaram Paulo para ele ir no Areópago, né, para ele poder pregar e mostrar assim a sua doutrina. É claro que houve o desprezo de algumas pessoas, né, porque nem sempre nós agradamos a todas as pessoas, mas uma grande parte dos atenienses se interessaram, eles ficaram curiosos, né, sobre esses deuses estranhos que Paulo iria pregar e quiseram ouvir o apóstolo sobre essa nova doutrina e fizeram esse convite, né, para ele ir até lá, o Areópago, né, e falar sobre isto. E até quem falou em nova doutrina foram os próprios, né, atenienses, né, que mencionaram, né, que Paulo estava mostrando uma nova doutrina. A decisão do apóstolo Paulo de ir até a cidade de Atenas, lá na Grécia, não estava condicionada da importância ou não daquela cidade. Pois o apóstolo chegou a Atenas numa circunstância assim desumana, porque ele havia fugido, né, de um tumulto lá na Béria, na cidade de Béria, mas diante de Deus foi um destino bem apropriado, né, para que ele pudesse pregar o evangelho e ser anunciado pela primeira vez a um povo assim bastante idólatra, né, arrogante e soberbo, principalmente em seus conhecimentos filosóficos, né, porque eram pessoas assim bem formadas, bem cultas, né? Mas Paulo era um homem também bastante culto, né?
com formação universitária. E ele tinha bem se preparado para esse momento, para essa missão que não era dele, Paulo, mas a missão era de Deus. Então não importava onde que ele fosse proclamar o evangelho eterno, porque Deus estaria junto com ele. E o discurso de Paulo em Atenas, que está lá em Atos capítulo 17, versículos 16 a 34, é um dos primeiros textos em que se trata diretamente da relação entre gregos e cristãos. E nesse discurso o apóstolo foi emblemático, né? Pois ele representa o primeiro encontro, né, entre filosofia grega e a fé cristã, firmada em Jesus crucificado, que está no interior do Novo Testamento. Nós assim, ao lermos, né, o livro de Atos dos Apóstolos, né, antes de Paulo entrar lá em Atenas, ele teve várias cidades, entre elas Bereia, né? E nós vimos que o apóstolo ele defrontou com inúmeras situações de desconforto, né? Que ele teve entre judeus convertidos e gentios, onde eles disputavam sobre as obrigações desses últimos de seguir as práticas legais e rituais, né, do judaísmo, né? Como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado. E agora Paulo estava na Grécia, em Atenas, e se depara, né, com outro momento, com a idolatria, que ela era muito grande, né? Mas o apóstolo, com sabedoria, ele soube controlar muito bem. Para falar a verdade, ele inicia as suas pregações nas praças, né? Todos os dias, falando dessas imagens que ele percebia naquele local, e ele percebe, né, o temor supersticioso desses atenienses, que até eles faziam adoração a um Deus conhecido que estava escrito junto de uma dessas imagens. E Paulo menciona a eles que ele servia justamente a esse Deus desconhecido. E entre as pessoas que o viam, né, estavam ali grandes figuras, né, filósofos epicureus, que perguntavam uns aos outros o que quer dizer esta tagarela, que está lá em Atos capítulo 17, versículo 18. E outros, né, mencionavam, parece que esse homem está falando de deuses estranhos, pois até falou de Jesus de ressurreição. Os filósofos conversaram entre eles e mencionaram: vamos intimá-lo para nos explicar no Areópago sobre este assunto. Então, tomando-os consigo, levaram Paulo até o Areópago, né, que era um centro assim intelectual bastante grande, assim, um local na cidade de Atenas, onde também resolviam assim as questões legais e religiosas ali naquele local. E ali elas eram julgadas, né? Parecia para o apóstolo assim como um juízo, né? Embora ele nunca havia enfrentado legalmente. E era plenamente correto, né, dar a Paulo, nesse momento, a oportunidade dele comprovar a sua doutrina, que está lá em Atos 17 e 19, que para os cultos atenienses, filósofos, né, doutores, era uma nova doutrina e que deveria ser explicada com detalhes em uma audiência. Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 21,
menciona algo curioso que muitos podem interpretar erroneamente quando diz: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisas não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Bom, o historiador Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, ele não está afirmando, né, que os atenienses eram inertes, né, parados, preguiçosos, ou que não gostavam de trabalhar, ou que talvez passassem o dia nas praças e sem fazer nada. Nada disso. Cada um tinha sua atividade e que após o trabalho todos iam para as praças de conversar sobre política, ciência, filosofia, onde eles gostavam assim, de debater, de discutir, né? E eles eram assim, bastante pensadores, assim, experientes, e trocavam informações uns com os outros. Afinal de Atenas é que saiu grandes e ilustres cidadãos como Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos, né, que influenciaram o mundo da época, né, até nos dias de hoje. E Paulo aqui em Atenas, ele encontra um ambiente assim de um centro cultural e bem filosófico, mas muito desafiador. Embora algum desses pensadores atenienses não fosse ateus, como no caso existe hoje, porém muitas de suas ideias filosóficas elas eram bastante diferentes dos ensinamentos de Jesus. É difícil, por exemplo, encontrar na filosofia dos epicuristas, né? Ou seja, pessoas baseadas na filosofia, na busca pela felicidade, e também os estoicas, né? Pessoas que não demonstravam sentimentos, né? Eles eram mais amantes assim, da natureza. Eles divergiam totalmente dos cristãos, e principalmente diferentes, né, de acreditar no Messias ressuscitado. E os atenienses, no geral, eles tinham sede por novos conhecimentos. Sempre buscavam entendimento por novos conhecimentos, mesmo que fossem de estrangeiros. Eles queriam saber o que o apóstolo Paulo ensinava. E Paulo, muito culto, né, inteligente, sábio, ele foi aluno do famoso Gamaliel, né, um renomado mestre, né, que era conhecido no mundo todo na época. E o apóstolo esperava que o Espírito Santo o usasse nos seus conhecimentos que ele adquiriu na faculdade e na grande habilidade que ele tinha de oratória, né? Era um homem eloquente para falar. Porém, o Espírito Santo o conduziu mais para a percepção e conhecimento que Paulo aprendeu ali mesmo, né, dos atenistas, né, com esses filósofos, né, as pessoas que ele encontrou nas praças, nas ruas, né, como na literatura, obras de artes, como eles praticavam, sim, a sua religião. Esse contato com a cultura ateniense, onde ele conheceu profundamente sobre aqueles cidadãos, naqueles debates, nas visitas, fez com que o apostolado de Paulo proclamasse o evangelho com eficiência e eles ouvissem a voz do Espírito Santo. Essa experiência de Paulo traz para nós hoje, né, como cristãos e missionários, que antes de nós proclamarmos o evangelho,
Nós temos que entender e interagir com os costumes, com a cultura local das pessoas que nós iremos passar o Evangelho. E jamais ofender a crença ou a participação delas em outras religiões. Nunca, jamais ir contra diretamente a religião que alguém pratica. Não importa o nosso ponto de vista, e sim contextualizar para que as pessoas, né, que nós estamos passando, ou na cidade, ou lugar, que eles possam entender a verdade do Evangelho eterno, para que eles possam entender que a salvação só vem através de Jesus, o Salvador e Senhor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, sinceramente, de coração, quando o Espírito Santo trabalha no seu interior, na sua mente, você passa a ser uma pessoa sábia. Passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, né? Mesmo que um dia você praticou algo que está totalmente fora das Sagradas Escrituras, você passa a ter um entendimento o que tem a verdade na Bíblia. A Bíblia é a carta deixada por Deus por amor. Nós só seremos salvos se nós acompanharmos na íntegra os estatutos e mandamentos de Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dor, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.